Você por um acaso sente estalos ao mastigar, sente sensação de ouvido tampado e acha que isso é normal? Fica aqui no vídeo que eu vou te falar. Pessoal, os estalos ao mastigar são mais comuns do que a gente imagina. Todo dia eu recebo aqui no consultório pacientes que se queixam, que sentem alguma coisa estranha nessa região próxima aos ouvidos, sente sensação de ouvido tampado, até mesmo dores ao mastigar, e disseram que já foram para o otorrino, já foram para o neuro, já rodaram um mundo e ninguém descobre o que eles têm. Normalmente, esses pacientes têm problemas de ATM, isso mesmo, articulação temporomandibular. É a articulação que a gente já falou em alguns vídeos aqui atrás, mas é a articulação que ela promove, ela possibilita o movimento de abertura e fechamento da boca. Ela fica exatamente nessa região. E como ela fica muito próximo do ouvido, é comum que quando essa articulação esteja inflamada, você sinta sintomas auditivos, sensação de ouvido tampado, crepitação, zumbido, estalido, são os principais sintomas. Normalmente o paciente procura o otorrino, faz uma audiometria, faz um exame de verificação do ouvido e não apresenta nada fora do normal. E aí esse paciente chega para mim, o bucomaxila. E é aqui mesmo que você deve vir. Normalmente você está com algum problema de posicionamento das estruturas da articulação. Mostra esse trechinho desse vídeo aí, Max. A articulação temporomandibular, ela precisa de um perfeito sincronismo das estruturas que a compõem para promover a abertura e o fechamento da boca. E aí tem essa estruturazinha que está passeando aí por cima do côndilo da mandíbula, que é o disco articular. O disco articular é uma estrutura de cartilagem. Ela não tem nervo, nem tem artéria. Ela é completamente sem vascularização e sem inervação, tá? Mas por que é que dói? Ora, dói porque ela sai do lugar. E quando ela sai do lugar, aqueles ligamentos que precisam manter o disco na posição e fazer o movimento, eles ficam aprisionados entre as duas estruturas ósseas e dói pra caramba, certo? E é aí que o paciente chega para mim. A principal doença articular é o deslocamento de disco para frente, o deslocamento de disco anterior. Bota mais um trechinho do vídeo aí, Max, enquanto eu estou explicando aqui, ó. Quando o disco é deslocado para frente, o próprio disco ele serve de anteparo para dificultar a abertura da boca. O paciente fica com o que a gente chama de travamento fechado. É o closed lock. O que é isso? O paciente não consegue abrir a boca completamente. E aí no que ele força a abertura da boca, você escuta o clique. É exatamente nesse momento que o disco volta para a posição. Como você tem duas ATMs, uma de cada lado, isso pode acontecer bilateralmente, são os closed locks mais severos, ou unilateralmente. Quando isso acontece apenas de um lado, é muito comum, na verdade, isso é um sinal clássico, o paciente abre a boca e desvia o queixo para o lado que está deslocado. E normalmente ele tem sintomas diferentes dos dois lados. Esse lado que está travado, ele tem o estalito desse lado, certo? Por conta do disco que reposiciona, como eu já expliquei. E do lado que está sem o deslocamento, como, vamos supor que o meu lado direito está travado e que o lado esquerdo não está travado. Quando eu vou abrir a boca, ocorre um deslocamento do queixo, da ponta do queixo para a direita, e aí ocorre um esticamento, um estiramento. A gente fala, o nome é difícil assim, ó, uma hiperexcursão. Ocorre uma hiperexcursão do côndilo para facilitar, nem facilitar, para possibilitar a abertura da boca. Então, os ligamentos dessa região posterior da ATM, eles são esticados excessivamente, eles são
estirados. E aí o sintoma que você vai sentir desse lado é o zumbido, a sensação de ouvido tampado. Sabe por quê? Porque nessa região existem ligamentos que são comuns, que são compartilhados entre as estruturas internas do ouvido e a ATM. E o principal ligamento é o ligamento corda do tímpano. Quando esse ligamento está inflamado, o paciente sente zumbido e sente sensação de ouvido tampado, tá certo? Além do deslocamento de disco para anterior com redução, que é quando você escuta o estalito, existem casos mais graves de deslocamento, que é quando esse disco não reduz, o disco não volta para a posição. Então pense comigo, primeiro você tem um deslocamento de disco unilateral com redução, ok? Ok. Essa doença, ela evolui para um deslocamento de disco bilateral com redução, ok? Ok. E daí, o próximo passo é fazer com que os dois discos não reduzam. E aí você vai ficar com closed lock constante. Você vai evoluir para cada vez mais reduzir a sua abertura de boca, entendeu? Quando essa doença ela evolui para um deslocamento de disco com travamento bilateral, é quando o paciente passa cada vez mais perder qualidade de vida. O paciente não consegue comer praticamente nada. Ele fala para mim: doutor, eu não consigo abrir a boca, eu não consigo colocar o garfo com comida na boca, minha boca não abre. A minha abertura de boca, ela é um dedo no máximo. E aí são casos mais graves, tá certo? Mas calma, para tudo tem solução. O intuito desse vídeo não é te meter medo, muito pelo contrário, é te dizer que o teu problema tem solução, tá? Eu falei apenas 2 tipos de problemas da ATM. O deslocamento de disco com redução e o deslocamento de disco sem redução. São os principais problemas. Sabe por que isso acontece? Normalmente, porque você não está usando da forma correta a tua articulação, tá? Então, antes de te dizer os tratamentos, eu vou te falar por que isso acontece. O principal motivo, perda precoce de dentes. Infelizmente. Se você não tem todos os dentes da mastigação, se você tem mais dentes de um lado do que do outro, você tende a mastigar mais de um lado do que do outro. E a gente tem que lembrar que essa articulação é uma articulação que precisa de simetria, ela precisa de harmonia de movimento, ela precisa de coordenação motora. São muitas estruturas musculares em que a estrutura da direita tem que funcionar igualzinho à estrutura da esquerda. Existem músculos que promovem a abertura e músculos antagonistas, músculos que dificultam a abertura para que a boca não abra excessivamente, entendeu? Então, todas essas musculaturas a gente chama assim, musculaturas sinérgicas e antissinérgicas. Todas essas musculaturas, elas precisam funcionar em perfeito sincronismo. Então, quando você mastiga mais de um lado do que do outro, você está perdendo essa coordenação motora. Então, se você perder um dente, reabilite esse dente, ou com implante, ou com prótese removível, não importa. O importante é que você reabilite esse dente. Outra causa, contatos prematuros de dentes. Ah, doutor, eu fiz uma restauração, senti que... Restauração é tratamento de cárie, certo? No popular eu fiz uma obturação. Eu fiz uma obturação de resina ou de amálgama aqui e eu percebi que logo depois ficou um pouquinho alto e o dentista virou pra mim e falou assim, acostuma. Não acostuma nada, peça pra ele ajeitar. O que vai acontecer é uma compensação dentária e muscular e você vai achar que acostumou. Uma compensação neurosensorial que você vai achar que acostumou. Porém, o acúmulo dessas compensações é extremamente nocivo para o encaixe dos seus dentes. Ao longo do tempo, isso vai trazer sintomas para a sua articulação temporomandibular, tá? Então não pode ter contato prematuro de dente, tá certo? Outra coisa, existe uma série de hábitos parafuncionais que provocam problemas das articulações. Vamos lá, que atire a primeira pedra quem nunca fez. Roer unha, morder objeto, costureira que adora ficar mordendo agulha, você que assiste televisão mordendo o controle da televisão, ou essa mão aqui, debaixo do queixo o tempo todo. Dormir com a mão debaixo do rosto é extremamente nocivo para a articulação, porque a partir do momento que você dorme com a mão debaixo do rosto, você está deslocando a sua mandíbula para um lado.
Você está pressionando uma articulação de um lado e está hiperestendendo a articulação do outro lado. Mastigar alimento muito duro, tem paciente que adora comer fruta como goiaba, maçã, e são alimentos que exigem muito do sincronismo articular e às vezes você não se concentra quando vai mastigar esses alimentos, dá aquela dentadona grandona e aí força a sua articulação. Então imagine que você faz isso repetidamente, né? É igual subir a escada, todo dia você vai ter problema de joelho. Comer muito rápido, você não presta atenção quando você está mastigando, né? Às vezes você está almoçando com alguém, você está comendo, você está conversando com aquela pessoa e às vezes acaba que o ritmo da tua mastigação ela está dependente da hora de que você vai falar na conversa, enfim. Então existe uma infinidade de hábitos parafuncionais que promovem problemas nas articulações. Então o primeiro passo, o primeiro tratamento é você reabilitar dentes perdidos, checar contatos prematuros com teu dentista e se reeducar no que diz respeito a esses hábitos parafuncionais. Vou te dizer mais um. Alimentos que exigem sucção excessiva. Tem paciente que adora estar com pirulito na boca ou que todo dia toma suplemento alimentar para malhar, aqueles de canudinho, shake de proteína tal, que é um líquido muito viscoso que precisa succionar muito forte e aí isso prejudica a musculatura do sistema mastigatório, tá? Então o primeiro tratamento é essa reeducação, essa eliminação dos hábitos parafuncionais, beleza? Legal. A maioria dos problemas articulares, como eu falei dois aqui, deslocamento de disco anterior e deslocamento de disco sem redução, tá? Com redução e sem redução. Eles são tratados de forma conservadora, beleza? Ok. Como? Fisioterapia. Não existe ainda, não inventaram ainda nenhuma forma de corrigir a atividade muscular que não seja por fisioterapia. Alguns pacientes podem precisar até mesmo de auxílio de fonoterapia associada, beleza? Ok, então você vem para o bucomaxilo, este que vos fala, provavelmente vamos pedir uma ressonância magnética das ATMs, ok? Para checar como está a questão de espaço articular, de líquido articular, se tem ligamento de fora de posição, se tem disco fora de posição e provavelmente eu vou passar um tratamento conservador para você seguir, certo? Ok, vida que segue, você vai reabilitar as funções da sua articulação e vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Porém, a articulação depende da forma que você usa. A saúde da sua articulação, ela depende da forma que você usa. Se você continuar fazendo os hábitos parafuncionais, se você perder outros dentes, se as suas restaurações continuarem desajustadas, você vai ter uma recidiva, entendeu? E aí vai voltar para o bucomaxilo depois de 3, 4, 5 anos com o mesmo problema, entendeu? Em casos mais avançados, em casos que o paciente não responde ao tratamento conservador, a gente tem uma carta na manga que é fenomenal. É um exame de vídeo que normalmente ele é coberto pelos planos de saúde que me permite confirmar tudo que eu estou vendo na ressonância. Chama artroscopia da ATM. A artroscopia da ATM, existem duas formas de artroscopia da ATM. Existe a artroscopia diagnóstica, que é o que a gente realiza, e existe a artroscopia cirúrgica. A artroscopia cirúrgica eu não vou falar ainda porque são para casos mais avançados. São para casos que não foram respondidos, que não obtiveram resultado satisfatório com a artroscopia diagnóstica. Então a artroscopia diagnóstica é um exame, o próprio nome já está falando. O que é isso? É um exame de vídeo que a gente marca um dia para realizar no hospital, sob anestesia geral, com o paciente dormindo, e aí nós posicionamos uma microcâmera através de uma pequena perfuração aqui na pele e eu consigo ver a tua articulação toda por dentro. No caso, acima do disco articular, tá certo? Então, quase toda. Tá? Eu consigo ver boa parte da tua articulação por vídeo, em cores, ao vivo. Então eu consigo fazer os movimentos de abertura e fechamento, consigo confirmar posicionamento de disco articular, consigo confirmar posicionamento de ligamento, consigo ver se a cápsula da articulação está inflamada, eu consigo enxergar o líquido articular, se esse líquido está turvo ou se está mais cristalino.
entendeu? E sabe qual é a grande vantagem da artroscopia diagnóstica da ATM? Os principais defeitos de posicionamento eu consigo corrigir durante o exame. Então, se o teu disco está mal posicionado, eu consigo reposicionar esse disco durante o exame. Se o seu líquido articular está muito turvo, com aspecto muito inflamado, a gente consegue renovar esse líquido. Eu consigo fazer uma lavagem da tua articulação, digamos assim no popular. A gente consegue jogar soro fisiológico lá dentro e através dessa lavagem eu consigo tirar célula inflamatória, líquido articular que está envelhecido, que está turvo, e a gente consegue renovar esse líquido através de medicações preenchedoras articulares que são apropriadas para esse caso. Além disso, eu consigo verificar se você tem alguma lesão, tipo algum calo. Eu consigo fazer muita coisa através da artroscopia diagnóstica da ATM, certo? Mas eu não vou me estender muito no assunto porque não é o objetivo desse vídeo. Vai ter um vídeo em breve falando só de artroscopia diagnóstica da ATM. Então a maioria dos pacientes hoje obtém sucesso no tratamento associando fisioterapia e, quando precisa, artroscopia diagnóstica da ATM, certo? Não é um procedimento cirúrgico, é um exame, porém tem que ser feito em ambiente hospitalar. Por favor, senhores bucos maxilos, não me apedrejem. Eu não estou falando da artroscopia cirúrgica da ATM, tá? É outra artroscopia que não é o caso. Eu estou falando da artroscopia diagnóstica da ATM, tá certo? Que é um exame conforme a literatura diz até hoje, tá certo? Então, é feito em ambiente hospitalar, o paciente dormindo, certo? Porque é um procedimento que é feito na cabeça, então não dá muito certo fazer com o paciente acordado, apesar de que em alguns países esse exame é feito mesmo com o paciente acordado. Então, é um exame minimamente invasivo, exame rápido de 40 minutos, no máximo dá para examinar os dois lados. Não usa bisturi, a gente faz quando precisa, a gente dá alguns pontinhos aqui no local que foi feito a perfuração da pele, que esses pontos são removidos com 7 dias e não deixa nenhuma cicatriz. Então o paciente normalmente faz a fisioterapia associado à artroscopia diagnóstica da ATM. E 99,9999 dos casos são revertidos dessa forma. Quando o paciente não responde a esse tratamento, aí temos outra carta na manga. Aí beleza, vamos operar a sua articulação. Vamos fazer a artroscopia cirúrgica da ATM se ainda for possível. Ou existe a possibilidade de efetivamente termos que abrir a sua articulação para fazer uma cirurgia aberta da ATM. Certo? Então, quando você, aí sim é uma cirurgia mais agressiva, que pode deixar sequela, deixa cicatriz, etc e tal, tá bom? Mas a gente trabalha com o paciente antes, tentando resolver só com fisioterapia e quando precisa, resolve com fisioterapia, artroscopia da ATM e vida que segue, reeduque-se com relação aos seus hábitos parafuncionais e pronto, tá bom? Então não precisa morrer de medo, eu não estou falando que problema de ATM tem que ir para a cirurgia, muito pelo contrário. Com o advento da artroscopia da ATM, o índice de pacientes que precisam fazer cirurgia aberta caiu absurdamente, tá certo? Tá bom? Eu espero muito ter esclarecido as tuas dúvidas. Compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho, conta para todo mundo e até o próximo vídeo.